Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. But oh, when this man placed all those materials together, he dug, he got blowers, and he blowed out those quicksand beds. Mas, ó, quando este homem reuniu todos os materiais, ele cavou e ele apanhou explosivos e dinamitou aquelas camadas de areia movediça. He went on down, down, down for hundreds of feet beneath the water until he blew that shifting sands away, until he put the concrete anchored in the rock on the bottom of the sea. Ele foi descendo, 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 e centenas de pés abaixo da água, até tirar aquela areia movediça, colocando concreto ancorado na rocha, no fundo do mar. Oh, it was a price, yes. Oh, aquilo teve um preço, sim. And anything that's worth having has a price tax to it. Amen. E qualquer coisa de valor tem um preço fixado nela. How great the salvation, what a great price. Então, grande é esta salvação, que grande preço. But he finally got down under the shifting sands. Mas ele finalmente chegou ao fundo da areia movediça. And God has taken Christians and tried them, had to brush them off and brush them off and brush them off. To finally, one of these days, he comes down to the solid rock. E Deus tem tomado os cristãos e os tem testado e provado. Ele os tem esfregado e os tem esfregado e esfregado até que finalmente, num destes dias, ele desce para a rocha sólida. Some man just takes this little wishy-washy experience of shaking hands and joining the church and being sprinkled a few times or baptized or something. Alguns homens apenas tomam esta pequena experiência aguada de estreitar mãos e de se unir à igreja e ser aspergido umas poucas vezes ou batizado em algo. And he washes all the shifting sands back until he's anchored on the rock, Christ Jesus. E ele leva toda a areia movediça para trás, até que ele esteja ancorado na rocha, Cristo Jesus. All devils in torment can't move him. Nem todos os demônios do inferno podem abalar isso. The bridge builder knew what he was doing. O construtor da ponte sabia o que estava fazendo. And when finally it was completed, some of them said, it won't stand. It'll be dangerous for anything to cross it. E quando finalmente ela foi completada, alguns disseram, ela não vai aguentar. Será perigoso para qualquer um atravessá-la. He got around a bunch of engineers and with railroads. And that day when they passed from South Sydney, going to North Sydney, across the span, he put about 8 big freight trains loaded down. E ele chamou um grupo de engenheiros com vagões de trem, e naquele dia, quando atravessaram do sul de Sydney, indo para o norte de Sydney, através de toda a extensão, ele coloca cerca de 8 enormes trens de carga lotados. And he put the mayor of the city in a car, and he got in the front of it, walking, packing the flag. E colocou o prefeito da cidade em um carro, e ele foi ali à frente andando, carregando uma
bandeira. And as the great army and the eight big steam engines loaded down marched across that bridge with the builder taking the first place going in front, she never even moved. E enquanto um grande exército e os grandes 8 enormes vagões lotados desfilavam através da ponte, com o construtor em primeiro lugar, indo na frente, e ela nunca se moveu. And Jesus Christ, God's Son, who's the architect of the church, come to this earth and laid down the foundation. E Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual é o arquiteto da igreja, veio a esta terra e fez o alicerce. When he met the devil, he was tested by the word of God, and he said, "It is written, man shall not live by bread alone." Quando ele encontrou o diabo, ele foi testado pela palavra de Deus e ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. When he took him to the pinnacle of the temple, he said, "It is written." Quando ele o levou até o pináculo do templo, ele disse, está escrito. See the material he's putting in his church? Vem o material que ele estava colocando na sua igreja. He took him to the mountain and showed him all the great programs he could have. Ele o levou para a montanha e lhe mostrou todos os grandes programas que ele podia ter. He said, "It is written." Ele disse, está escrito. All the word of God was time-tested. Toda a palavra de Deus foi testada pelo tempo. And he's the great captain that's going before us with his own bloody coat waving. E ele é o grande capitão que vai à nossa frente balançando seu próprio manto sangrento. That to the redeeming love of the blood of Jesus Christ has bought a church by the Holy Spirit that's tested every hope and every person that's ever anchored in this great church of the living God. Hallelujah. Pois através do amor remidor do sangue de Jesus Cristo, ele comprou uma igreja através do Espírito Santo. Ele testou cada parafuso e cada pessoa que está ancorada nesta grande igreja do Deus vivo. It's a time-tested material that does it. É um material testado pelo tempo que faz isso. And as he marches on, the great regime coming behind him as a born-again church of the living God. She don't move because we have received a kingdom that cannot be moved. E enquanto ele segue marchando, o grande regimento vem atrás dele, como igreja nascida de novo do Deus vivo. Ela não se move porque recebemos um reino que não pode ser movido. It's dug plumb to the solid rock of Christ Jesus being the chief cornerstone. Está cavado lá no fundo da rocha sólida. Jesus Cristo, sendo que Ele é. And as He goes before us with His own bloody coat, making the way, it's a sign of redemption. E enquanto Ele segue adiante de nós, com seu próprio manto sangrento abrindo o caminho, o qual é o sinal da redenção. Witnesses. Ye shall be my witnesses, both in Jerusalem and in Judea and in Samaria. Testemunhas, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e em Samaria. His church stands as his witness. Sua igreja se firma como sua testemunha. Now this morning, I'd like to say this and leave this to you. Agora, nesta manhã, eu gostaria de dizer isso e deixar isso convosco. We are his witnesses after you have received the Holy Spirit. Somos suas testemunhas depois que recebemos o Espírito Santo.
For there can only be one thing you can witness, that is what you know to be the truth. Pois há só uma coisa que você pode testemunhar. Esta é o que você diz ser a verdade. That fellow could witness after he had blown all the sands away and found the solid rock. Aquele sujeito pôde testemunhar depois de ter soprado toda a areia e encontrar a rocha sólida no seio da terra. On the breast of the earth, he was a witness that would hold. Ele foi testemunha de que aquilo se firmaria. He put the geigers and the machines on those great pieces of material and tested every one of them. Ele colocou o detector Geiser e as máquinas naquelas grandes peças de material e testou cada uma delas. He was a witness that they would hold, for he'd seen it put to its strength, and she held. Ele era testemunha de que aquilo seguraria, pois ele tinha visto a força daquilo ser provada e aguentar. And we who are born again of the Holy Spirit, that's been filled with God's power, that's tasted the eternal life of the eternal God, and that dwells in us, are witnesses of His goodness and His Word and His power. E nós, que nascemos de novo do Espírito Santo, temos sido preenchidos com o poder de Deus, que é fé na vida eterna, o Deus eterno, e isso habita em nós. Somos testemunhas da sua bondade e da sua palavra e seu poder. It's no more a guess so, it's a know so. By experience. Não é mais um eu acho, é um eu sei através da experiência. Noah, when he built the ark, he gave witness to the unrighteous world that there was a righteous God. Noé, quando ele construiu a arca, ele testemunhou para o mundo injusto que ali havia um Deus justo. Amen. Although it seemed to be crazy when it was being built, but it proved out that it was the only boat that would float through the storm. Embora parecesse ser loucura quando ela foi construída, mas ficou provado ser o único barco que flutuaria através da tempestade. And as it was being erected, it was... E enquanto ela estava sendo construída, He condemned the unrighteous world and justified those who believed in it. Ele condenou um mundo perverso e justificou aqueles que creram naquilo. Amen. How ridiculous sometimes God does things in the eyes of man. Às vezes Deus faz coisas tão ridículas aos olhos dos homens. Did you ever stop to think what kind of wood that Noah built that boat out of? Você já parou para pensar no tipo de madeira com a qual Noé construiu aquele barco? It was built out of shittim wood. Ele foi construído com madeira de árvore shibtai. And that is the softest wood that can be gotten. E essa é a madeira mais macia que se pode encontrar. It's just like balsam. É como o bálsamo. It's just like you throw it in the lake out yonder, it would sink in 5 minutes. Ora, você jogaria ali no lago e ela afundaria em 5 minutos. It's balsam wood or shittim wood has holes to it. É a madeira do bálsamo. A madeira da árvore de shittai é cheia de buracos. And isn't it a strange thing that an ark was to stand the test of the great antediluvian destruction was made out of soft wood? E não é uma coisa estranha que a arca que tinha que suportar o teste da grande destruição antediluviana tenha sido feita de uma madeira macia? Well, it was a pliable. Bem, ela era apropriada. And sometimes when we get so hard and set in our ways, God can't apply us to anything. E às vezes, quando ficamos
estão rígidos e endurecidos em nossos caminhos, Deus não pode nos usar para nada. But here's the reason he did it. Mas aqui está a razão pela qual ele faz isso. Did you notice after he made it, then he boiled some tar, or some rosin it was, out of the other trees. Você observou que depois que ele a construiu, então ele ferveu aquele alcatrão ou alguma resina, e era isso tirado de outras árvores. Now what does this mean? Agora, o que isso significa? When he put the ark together, it was made out of this real light, soft wood. You can lift it around very easy. Quando eles põem a arca, ela tinha sido feita dessa madeira muito leve e macia. Você podia levantá-la facilmente. It's so light and pliable. Era muito leve e maleável. And then he cut down another tree, which was a pine tree. E então ele cortou uma árvore que era um pinheiro. And they beat that the way they used to get it. Beat it until they beat the rosin out of it. E eles abateram daquela maneira que faziam para obter aquilo. Batiam e batiam até tirarem a resina dela. And then he took this rosin and poured it into this light wood, and the little holes that was in the light wood filled up with the rosin and case, made it harder than steel. Então ele pegou aquela resina e a derramou na madeira leve, e os buraquinhos que havia na madeira leve se encheram com a resina, revestindo-a, e ela ficou mais dura que aço. And God taking His church who empties themselves out. And it's nothing but the pliable in the hands of God. E Deus toma a sua igreja, a qual se esvazia e se torna algo maleável nas mãos de Deus. God cut His own Son down and took the life from His Son by beatings and bruises and poured it into the believer, and he becomes chastened, ready for the judgments. Deus cortou seu próprio filho e tirou a vida do seu filho, golpeando e ferindo, e a derramou no crente, e ele se torna purificado e pronto para o julgamento. That's the only thing that'll take the judgment. Esta é a única coisa que suportará o julgamento. It passed right over the judgments. Of course, she went right through the... Ela passou pelo julgamento porque ela seguiu em frente. The water was the judgment. And it passed through the judgment. A água era o julgamento e ela passou pelo julgamento. It was a witness that God knew what He was doing. Era o testemunho de que Deus sabia o que ele estava fazendo. Noah followed the word of God. Noé seguiu a palavra de Deus. Many things could be said. Muitas coisas poderiam ser ditas. Daniel was a witness that there was an angel in heaven, or God in heaven, that knew the secrets of the heart. Agora, Daniel era uma testemunha de que ali havia um anjo no céu, ou um Deus no céu, que conhecia os segredos dos corações. For he sent his angel and delivered Daniel. Pois ele enviou o seu anjo e libertou Daniel. Many others was witness. Muitos outros foram testemunhas. When Jesus died on the cross, the heavens give witness. Quando Jesus morreu na cruz, os céus testemunharam. Amen. There is the material. That is the thing. Aí está o material, essa é a coisa. If you notice, all creation give witness to it. Se você observar, toda a criação testemunha isso. Right in the middle of the day, when God had prophesied before when the Sabbath would cease. Said there'll be a time when the sun goes down in the middle of the day. Bem ao meio-dia, quando Deus havia antes profetizado, quando o sábado cessasse, chegaria um tempo quando o sol se poria ao meio-dia.
And from the sixth until the ninth hour, it was darkness. E da sexta até a nona hora houve trevas. What was it? O que foi isso? The sun. Now, darkness doesn't mean it's got a little light in it. O sol, como a escuridão, não significa que haja um pouco de luz. Darkness is absolutely total darkness. So dark like it was in Egypt till it can be felt. Not a ray of light. Escuridão é absolutamente escuridão total, tão escuro como estava no Egito, até o ponto de poder ser sentida nenhum raio de luz. And the sun gave witness. E o sol testemunhou. There's the one. That's the material that God's going to build a church out of. Aí está o único. Esse é o material com o qual Deus vai construir uma igreja ali fora. The moon and stars gave witness. A lua, as estrelas testemunharam. When he died, the heavens gave witness. The earth belched up. The rocks ran out. The earth gave witness. Quando ele morreu, os céus testemunharam. A terra vomitou. As rochas saíram. A terra testemunhou. And the saints that slept in the dust of the earth rose, gave witness. E os santos que dormiam na terra, no pó da terra, ressuscitaram, testemunharam. The people at Pentecost, when they were making fun, Peter stood up and gave witness. O povo do Pentecostes, quando eles estavam criticando, Pedro levantou e testemunhou. But some of that same light that had been beat out of him at Calvary was poured into Peter in the form of the Holy Ghost. Através daquela mesma luz que havia conseguido no Calvário, a qual foi derramada em Pedro na forma do Espírito Santo. And he stood there as a witness. God's word, and he... E ele se colocou ali como testemunha a palavra de Deus. And he gave witness with the text out of the Scripture that said, "You men of Judea, and you dwell in Jerusalem, let this be known unto you, and hearken to my words." E ele testemunhou com um texto da Escritura que dizia: Vós, homens da Judeia, e vós que habitais em Jerusalém, que isto vos seja notório, e escutai as minhas palavras. For these are not drunk as you suppose, but this is that. That was spoke of by the prophet Joel. Pois estes não estão embriagados como vós pensais, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. It'll come to pass in the last days, I'll pour out of my spirit upon all flesh. Acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. He was a witness. Ele era uma testemunha. Now we're coming into these last and evil days, when he's going to have witnesses. Agora estamos chegando nestes últimos dias pecaminosos, quando ele terá que testemunhar. He's got to have witnesses. Ele tem que ter testemunhas. God lives. Deus vive. God's word's eternal. A palavra de Deus é eterna. Now let's take back to our scripture reading. Agora vamos voltar à nossa leitura escriturística. Jesus coming off the mount, he was hungry. And he looked in a tree. And there was no fruit on it. Jesus, descendo do monte, ele teve fome e olhou para uma árvore e não havia nenhum fruto nela. He perhaps never raised his voice. Ele talvez nunca levantou sua voz. He ever stood out and said, "Now, gentlemen, stand to one side, I want to show you my power." Ele nunca levantou e disse: Agora, cavalheiros, fiquem deste lado. Quero lhes mostrar o meu poder. He said, "I have power to make that tree do such and such." E disse: Eu tenho poder para fazer isto e aquilo com aquela árvore. He never said that. Ele nunca disse isso. He just walked up to it and he didn't find nothing on it.
Ele apenas caminhou até ali e ele não encontrou nenhum. So he said, "No man eateth from thee." Walked away. Então ele disse, nenhum homem comerá dessa árvore, e foi embora. Peter heard it. Pedro ouviu aquilo. And the next day when he come by, oh, the tree was still there, but it was dead. E no dia seguinte, quando ele passou, a árvore ainda estava ali, mas estava morta. And he remarked about it, how quick that tree had dried up from its roots. E ele fez citação acerca dela, quão rápido aquela árvore havia secado desde as raízes. Jesus said, "No," and look, it wasn't the tree's fault. Jesus disse, não. E veja, não foi culpa da árvore. It was not time for figs yet. Ainda não era tempo de figos. But he did it to magnify himself, to prove himself, to... Mas ele fez aquilo para se magnificar, para provar a si mesmo, para... He was the Messiah, and that was one of the testimonies that he was the Messiah. That was a seal of his messiahship. Ele era o Messias, e aquele foi um dos testemunhos de que ele era o Messias. Aquele era o selo da sua condição de Messias. The last seal was his resurrection, his ascension. That was the last seal of his messiahship. O último selo foi a sua ressurreição e sua ascensão. Aquele foi o último selo da sua condição de Messias. What he done was a proof that he was. O que ele fez foi uma prova do que ele era. Now he went around and said, "All you trees die." Agora, ele nunca saiu por aí dizendo, todas as árvores morrerão. He just did it there so that the disciples that was going to write this scripture later would know that he was Messiah. See? Ele apenas fez isto ali para que os discípulos que iam escrever essa escritura mais tarde soubessem que ele era o Messias. Vem. Now, then when Peter asked this question, behold how quick the tree withereth. Agora então, quando Pedro fez essa pergunta, vem quão rápido a árvore murchou? Then he said to them, "If thou shouldst say to this mountain, be moved and cast into the sea, and don't doubt, but believe that what you say will come to pass, you'll have what you say." Então ele lhes disse, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Amen. Now listen. Agora ouça, That's part of the material in this great economy of God. This great ship that we're in, the old ship of Zion, in the body of Christ. esta parte do material dessa grande economia de Deus, esse grande barco em que estamos, o velho barco de Sião, no corpo de Cristo. Now to the testimony. Agora, que testemunho! It has been some time. Há algum tempo tenho observado isso. I've watched this. And now, listen close now for a little teaching. E agora, ouça atentamente um pequeno ensinamento. There's been times in life when I've looked at the suffering and see those who were afflicted and tormented with demon powers, my heart just bleeds for them. Quando olho para o sofrimento e vejo aqueles que estavam aflitos e atormentados com os poderes de demônio, meu coração simplesmente sangra por eles. And yet I've had them to call me on the telephone. And E mesmo assim eles me chamam pelo telefone. E in the meetings, that clamor and move and draw and pull. It is so hard to say no to those people. nas reuniões, aquele clamor e agitação correm e arrastam, e é tão difícil dizer não para essas pessoas. Frankly, I can't do it. Somebody says it for me. Francamente,
Eu não posso fazê-lo. Alguém o diz por mim. I can't get to them. Eu não posso chegar até eles. How my heart just bleeds for them. Como meu coração simplesmente sangra por eles. Day after day I go through the tortures of that. I wonder sometimes. And Dia após dia, eu me torturo com aquilo. E às vezes me pergunto, then I console myself by going back to Scripture and seeing, going through that place of Bethesda and seeing all those crippled and afflicted, and went over to one man, healed him, laying on a pallet, and walked away and left the rest. e então me consolo quando prego as Escrituras e o vejo indo por aquele lugar em Betesda e vendo todos aqueles aleijados e aflitos e ir até um homem deitado no catre e o curar e ir embora deixando o resto. But still down in my heart, that makes me, Mas permanece lá embaixo no meu coração, isso me faz. it doesn't take away that burning. Isso não tira aquele ardor. Oh, how I wish there was something that could happen. Oh, como eu gostaria que algo acontecesse. Then I've noticed, yonder in Portland, Oregon, when that maniac that night run to the platform to kill me. Então observei lá em Portland, Oregon, quando aquele louco naquela noite correu até a plataforma para me matar. I remember there's something happened. And it wasn't in the intellectuals at all. E recorde que algo aconteceu e não foi nada intelectual. Intellectually, I would have run like the rest of the preachers did. But I didn't run. There was something. Intelectualmente eu teria corrido como o restante dos pregadores fizeram, mas não corri. Ali havia algo. God was getting ready to display His powers. Deus estava se preparando para mostrar seu poder. One time He said, "Be still and know that I'm God." Certa vez ele disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. If the church would only stand still long enough. Se a igreja simplesmente ficasse quieta o suficiente, God will do a little something and they'll get all excited and run around doing it, see? Get out of the will of God. Be still. Deus faz uma coisinha e todos ficam agitados e saem correndo, fazendo isto, vêm saindo da vontade de Deus. Aquietai-vos. One time He's going to show His power in the Red Sea. He said, "Red Sea, you just stand still." Certa vez ele ia mostrar o seu poder no Mar Vermelho. Ele disse, Mar Vermelho, aquieta-te. And He marched His children right through it. E ele marchou com seus filhos através dele. What if they turned around and said, "Let's do it again, Lord"? It wouldn't happen. Certainly not. E se eles tivessem se virado e dito, vamos fazer isso novamente, Senhor? Aquilo não teria acontecido. Com certeza não. One time He needed a little time to fight a battle too. Certa vez, ele precisava de um tempinho para lutar uma batalha. God just made the sun stand still now to watch what He's going to do. Deus simplesmente fez o sol ficar parado lá atrás para observar o que ele faria. Sim. Now, son, you just stand still now for a few minutes. I'm going to show you something. Agora, sol, pare aí, só um momento. Eu vou lhe mostrar algo. Now, what if the next day Joshua say, "Son, stand still"? It wouldn't have done it. Agora, e se no dia seguinte Josué dissesse, sol, pare, isso não aconteceria. God was going to do something. Deus ia fazer algo. He's going to give a witness to His power. Ele daria um testemunho do seu poder. His word is almighty, and He's give a witness to it. A sua palavra, ele é o Todo-Poderoso
E ele deu testemunho disso. One time there's a blind man come out from Jericho. Certa vez havia um cego que saiu de Jericó. And as Jesus passed through, the blind man screamed, "Have mercy on me." E enquanto Jesus passava, o cego gritou, tem misericórdia de mim. And the Bible said, and Jesus stood still. E a Bíblia diz, e Jesus parando, Said, bring him here. disse, tragam aqui. Oh my. Christ stood still for God was going to use him to show his power. E ó, que coisa! Cristo ficou quieto, pois Deus iria usá-lo para mostrar o seu poder. There might have been 100 more blind men down the road, I don't know. Ali poderia haver mais de 100 cegos na estrada, eu não sei. Perhaps a priest saying, come here a minute. Will you raise the dead? We got a graveyard full of them. We heard you raise Lazarus. Talvez um sacerdote dizendo, vem aqui um minuto, quem és tu que ressuscitas os mortos? Ressuscitas, temos um cemitério cheio deles. Ouvimos que tu ressuscitaste Lázaro. But God was confirming his messiahship. That's what he was doing. Certainly. Mas Deus estava confirmando a sua condição de Messias. Era isso que ele estava fazendo, com certeza. Now I've often wondered what takes place. Agora, eu sempre quis saber o que acontece. But there is a place that man can live so close to the presence of God. Mas há um lugar em que os homens podem viver muito perto da presença de Deus. It's not by your choosing. Não é através de sua escolha. It's by God's election. That you live in that spot to where your own intellectuals has nothing more to do with it. É através da eleição de Deus que você vive naquele lugar, até que seu próprio intelecto não tenha nada mais a ver com isso. Down in South Africa, I was challenged by a bunch of witch doctors. Lá na África do Sul, eu fui desafiado por um grupo de curandeiros. And standing there, one among the dozen or more, and them trying to throw spells on me. E ali de pé, no meio de 12 ou mais, e eles tentando me enfeitiçar. But God just made them stand still. What's the glory of God to restore sight and blindness stuff to the afflicted people? Mas Deus simplesmente fez com que eles ficassem quietos e observassem a glória de Deus, restaurar visões, cegueiras e coisas, e as pessoas aflitas. Yonder in Karlsruhe, Germany, one afternoon when the spiritualists come out to the... Lá em Karlsruhe, Alemanha, certa tarde, quando os espiritualistas saíram para... They wanted to fuss with me at the hotel. Eles queriam me perturbar lá no hotel. The man wouldn't let them come in. Um homem não os deixou entrar. They said, we'll throw a spell on that meeting this afternoon, and there'll be no one coming. Eles disseram, vamos jogar uma maldição naquela reunião nessa tarde e ninguém irá. No, I said, we'll blow it down with a storm. Não, eles disseram, nós acabaremos com ela com uma tempestade. And the sky's just pretty and bright. E o céu estava simplesmente lindo e claro. But when we got over there and just started the singing, up come a great powerful storm. E quando chegamos ali, e logo que começamos a cantar, veio uma enorme e poderosa tempestade. There's about 20 on one side of me, 20 on the other. And they were all going through their enchantments and cutting their feathers with scissors and going through things like that to throw the spell. Havia ali cerca de uns 20 do meu lado e 20 do outro, e todos eles fazendo seus feitiços e cortando suas penas com tesouras
e fazendo coisas assim para jogar o feitiço. And all of a sudden, that great 30,000 tent began to quiver and shake, and the wind's blowing. E de repente aquela enorme tenda para 30.000 pessoas começou a tremer e balançar, e o vento soprando. And I was preaching, and something said, "Stand still." Hallelujah. E eu estava pregando, e algo disse, fique quieto, aleluia. I don't say, "Excuse me." That means praise our God. Não peço que me desculpem. Isso significa, louvado seja nosso Deus. And God made that storm stand still. Moved back to see the praises of God, where about 40,000 souls that day and night swept into the kingdom of God by. E Deus fez com que aquela tempestade se acalmasse e fosse embora para ver os louvores de Deus, onde cerca de 40.000 almas, naquele dia e noite, procuraram o reino de Deus através disso. Stand still. That's right. He gives witness. Aquietai-os, correto, ele testemunha. Yonder in Sweden or Switzerland. Well, here, I say over in Finland one day. Lá na Suécia ou Suíça, bem, eles estão aqui. Digo mais, na Finlândia, certo dia, A little dead boy was laying on the side of the road. um garotinho morto estava caído ao lado de uma estrada. Automobile had run over him, mashed his little body to pieces. Um automóvel o havia atropelado, esmagado seu corpinho em pedaços. He was so broke up until his foot was even through his stocking. Ele tinha tantas fraturas que seu pé estava saindo pela sua meia. The car ran over him and wrapped him up like a rag like that and kicked him way up in the air and threw him across the road. O carro passou em cima dele e o quebrou inteiro a um lado da estrada. His eyes was bulged out, his mouth was open, his tongue was hanging out, blood running from his ears. Seus olhos estavam projetados, sua boca aberta, sua língua para fora e o sangue escorria pelos seus ouvidos. But 2 years before that, God had showed the vision of it. Mas 2 anos antes, Deus havia mostrado uma visão daquilo. And I walked up so stupid and looked at the child, walked away crying. E achei tão absurdo. E olhei para a criança, saí andando chorando. And the Lord or someone supernatural put their hands on my shoulder and said, "Isn't that the boy I showed you?" E o Senhor, ou algo sobrenatural, colocou as mãos sobre meu ombro e disse, não é esse o garoto que eu te mostrei? Oh, what a feeling! Oh, que sensação! There stood the mayor of the city, the chief man he's called, and many standing by. Ali estava o prefeito da cidade, o homem principal, como é chamado, e muitos ali de pé. And God had them to stand still, that He could show His mighty power to raise the dead. Bring him back to life again. E Deus fez com que ficassem quietos para que ele pudesse mostrar seu grande poder de ressuscitar os mortos, trazendo-o de volta à vida. Stand still. Aquietai-vos, Believe God, be a witness. creiam em Deus e sejam testemunhas. His word's eternal. A sua palavra é eterna. It was a few days ago when we were just to see how God does things so simple. And we were so frustrated till we look for great big things. Foi alguns dias atrás, quando estávamos apenas para ver como Deus faz as coisas tão simples e ficamos tão frustrados até procurarmos por grandes coisas.
Be satisfied with little things. Estejam satisfeitos com as pequenas coisas. Watch him when he does his glorious works. Observe-o quando ele fizer suas obras gloriosas, How he protects you. como ele te protege. Don't be looking way over the top of something, look down here. Não fique procurando por algo lá em cima. Olhe aqui para baixo. Notice, I begin to think this, that it is possible that when a man, like the apostles, and when you can live close to God, Observem, eu comecei a pensar nisso, que é possível quando um homem como os apóstolos e quando você pode viver perto de Deus, and God, through His grace, operates through you, that the more God you get, the more godly you become. e Deus, através da sua graça, opera através de você. Quanto mais você obtém de Deus, mais pio você se torna. The more eternal life comes in, the more of the intellectual it pushes out. Quanto mais vida eterna entra, mais intelecto é tirado. Now, I don't mean to be a fanatic. Agora, eu não quero ser um fanático. I mean to be a real sane, sound believer. Quero ser um crente realmente verdadeiro e sensato. See, not a bunch of ism, but a real solid, true, sensible, intelligent believer. Vem não com um punhado de ismos, mas um crente inteligente, sólido, real e sensível. And I watch. E agora observe, I've seen it work. tenho visto isso operar. And to think that if you get into that contact with God, it becomes to it isn't your voice anymore. It's not your thought anymore. E pensar que se você entra em contato com Deus, chegará ao ponto em que não será mais a sua voz, não serão mais os seus pensamentos. It becomes God's thought and God's voice. Isso se torna o pensamento de Deus e a voz de Deus. You are just the vine or just a branch. Você é apenas uma videira, ou melhor, somente um ramo. He's the vine. Ele é a videira. And it's His Spirit that goes in and energizes. As long as you can get yourself out of the way, He'll fill it up. É o seu espírito que entra e energiza, contanto que você possa se manter fora do mundo, ele preencherá. And then you can be a witness, just like Noah's Ark was a witness, like Jesus was a witness of God. E então você poderá ser uma testemunha, exatamente como a Arca de Noé foi testemunha, como Jesus foi uma testemunha de Deus. He becomes so full of God to him and God was one. Ele se torna tão cheio de Deus, até que ele e Deus se tornam um. God dwelt in Christ, reconciling the world to Himself. Amen. The very expression. Deus habitou em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, a própria expressão. A man's work declares his character. As obras de um homem declaram seu caráter. Christ was God's work. Cristo era a obra de Deus. And Christ declared God's character. His feeling for the sick. His longing for saving the souls. Till even He gave His own life. De Cristo declarou o caráter de Deus, seu sentimento para com os enfermos, sua ansiedade para salvar almas, até o ponto de dar a sua própria vida. God's character was declared in Christ. A obra de Deus, o caráter de Deus foi declarado em Cristo. And if you can just empty your own intellectual thoughts out and give God the right of way, He can declare His character through the work of your yielding. E se você simplesmente puder esvaziar seus próprios pensamentos intelectuais
e dar a Deus caminho livre, ele pode declarar seu caráter através da obra de sua produtividade. Amen. Amen. Empty out. Get the world, get your doubts out of the way. Se esvazie, tira o mundo, tire suas dúvidas do caminho. If you come to the altar to be prayed for, say, I'll go up and see if I'll get healed. God can never declare His works. Se você vem ao altar para receber oração e diz, eu vou subir e ver se ficarei curado, Deus nunca poderá declarar suas obras. You've got to get your own thoughts out of the way and let Him fill you. Você tem que tirar os seus próprios pensamentos do caminho e deixar que eles preencham. Now, the way I've noticed these things, Agora, a forma que tenho observado essas coisas, like this old bull up here was going to kill me that time. Like them hornets back out there by the fence. Like many other things that's taking place. The bear in the woods. It's a study of nature. como esse velho touro ali em cima que ia me matar certa vez, como aqueles vespões ali perto da cerca, como muitas outras coisas que aconteceram. O urso lá na floresta é um estudo da natureza. It's something that happens. É algo que acontece. I'm saying this now, excuse it, as being a personal experience, but I want to tell you because it's a modern time. Estou dizendo isso, agora me desculpem por ser uma experiência pessoal, mas quero lhes contar porque são recentes. Someone said, oh, well, those things happened back in the days of the prophets, in the days. Alguém disse, bem, aquelas coisas aconteceram lá nos dias dos profetas. Nos dias, Well, God was showing examples. bem, Deus estava mostrando exemplos. But did you know today God's building a church? Mas você sabia que Deus hoje está edificando uma igreja? You say, well, they had prophets, they had to speak the word of God. Você diz, bem, eles tinham profetas, eles tinham que falar a palavra de Deus, But He's got a church of God today. Amen. mas ele tem uma igreja de Deus hoje. Notice, if something takes place, wish it could be all the time. Observem, há algo que acontece, gostaria que fosse o tempo todo. I would to God that it could be all the time. But it doesn't. Digo que isso poderia ser o tempo todo, mas não é. It just comes at His will. Isso apenas vem com a vontade dele. Now, a few days ago, or about 2 or 3 weeks ago, I was praying for people with leukemia. Agora, há poucos dias atrás, ou cerca de 2 ou 3 semanas atrás, eu estava orando pelas pessoas com leucemia. I was praying with people waiting for vision, that's sick and suffering. Estava orando com o povo, esperando por uma visão para os que estavam enfermos e sofrendo. Many I've waited on for years. For instance, little Edith Wright, crippled. Já esperei por muitos anos, por exemplo, a pequena Edith Wright, aleijada. I remember when her daddy was laying dying and God showed a vision for her daddy and let Edith lay there. Recordo de quando seu pai estava deitado moribundo e Deus mostrou uma visão para seu pai e deixou Edith deitada ali. There's a little woman, I guess she's still in here. Mrs. Geiger from Fort Wayne, pitiful looking little mother, young woman. Tem uma pequena mulher. Eu acho que ela ainda está aqui. A senhora Geiser, lá de Fort Wayne. Uma pequena mãe com a aparência de dar dó. Uma mulher jovem. She gave birth to a baby and the baby was so big, she was so little, it run her into cancer and God healed her of the cancer. Ela deu à luz a um bebê e o bebê era tão grande, ela era tão pequena que a levou a ter câncer. E Deus a curou do câncer. Now she's
got almost a mental break from nervousness. She's in the menopause. Agora ela quase teve um ataque mental de nervoso. Ela está na menopausa. And the poor little thing and a real loyal husband. And the little feller has went everywhere, praying and seeking and crying. And me praying for such as that. Coitadinha. E um verdadeiro marido fiel, e a pequena companheira tem ido a toda parte, orando e buscando e chorando, e eu orando por tal coisa como aquela. And you know what happened? E sabe o que aconteceu? Brother Woods back there, his daddy came down, a Jehovah Witness. O irmão Woods, ali atrás, seu pai apareceu, um testemunha de Jeová. Brother Woods was a Jehovah Witness. O irmão Woods era testemunha de Jeová. God witnessed and declared himself to him by healing his boy, David, crippled. Deus testemunhou e se declarou a ele curando seu filho, Davi, aleijado. Then his brother came down. And his brother was living an immoral life. And there the Holy Spirit turned around and rebuked him. Seen the woman he was running with, and he surrendered his life and let every devil go out of him that day. Então seu irmão desceu e seu irmão estava vivendo uma vida imoral, e aí o Espírito Santo voltou e repreendeu, vendo a mulher com a qual ele estava saindo. E ele rendeu a sua vida e deixou que cada demônio saísse dele naquele dia. And he's walking the streets now and doing everything he can to serve God, testifying to his people. E ele anda pelas ruas agora e faz tudo que pode para servir a Deus, testificando para o seu povo. Hallelujah. Then his poor old daddy, honest as he could be, and all of his dealings as a farmer and so forth. Então seu pobre e velho pai, o mais honesto que podia ser em todos os seus atos, como um fazendeiro e demais coisas. And when his daddy come down, he wanted me to go fishing with him, and we went down to the lake. E quando seu pai apareceu, ele queria que eu fosse pescar com ele. E nós descemos até o lago. On the road down, a vision came that morning. E descendo a estrada, tive uma visão naquela manhã. And he said, every lake that you cross and every stream of water will be muddy. No fishing. E ele disse, todo lago que você atravessar e cada corrente d'água estará lamacenta, sem nenhum peixe. But when you get down to the Wolf Creek there, to the Dale Holler, Mas quando você descer até o Wolf Creek ali, até o Tail Yellow, said that's going to be pretty and blue. disse, isso será agradável e claro. And you have never caught a catfish in that water, but you're going to catch a whole string of them. E você nunca apanhou um bagre naquelas águas, mas você vai apanhar um punhado deles. And said they're going to catch one or two little ones, and then you're going to catch a big fish with a scale fish. It'll be big of a species. Se disse, eles vão apanhar um ou dois bem pequenos. Então você vai apanhar um peixe grande, um peixe de escamas. Ele vai ser grande de certa espécie. I turned around and quoted to him. E me virei e contei isso para eles. I watched the old man's eyes as he looked over towards his boys. E observei os olhos do velho enquanto ele olhou para os seus filhos. When we went down there and got in the water, every lake was muddy going down. Quando descemos ali e entramos na água, fomos descendo por cada lago lamacento. When we got there, it was just as blue it hurt your eyes nearly. E quando chegamos ali, estava tão azul que quase ofuscava nossos olhos. And we fished and we couldn't catch a bass crappie or anything. E nós pescamos e não pudemos apanhar nem mesmo uma pesca, ou um peixinho, nem nada. And all of a sudden I started catching catfish and caught a whole string of them. Some of them 5 pounds a piece and sometimes 2 on one line with a pole and line. E de repente eu comecei a apanhar bagres e apanhei um punhado deles, alguns deles com 5 libras
que quer dizer 2,30 kg cada. E às vezes 2 em um só anzol com a linha e vara. We fished and got a string of fish, and the next morning I went back fishing. Nós pescamos e eu apanhei um punhado de peixes. E na manhã seguinte voltei para pescar. I caught one great big bluegill, was what we call the red-bellied sunfish, the biggest I ever seen. E apanhei um peixe enorme. Era o que chamamos de peixe-sol da barriga vermelha, o maior que já tinha visto. Then, when the man come to me, I said, now, sir, the Bible said, if there be one among you spiritual or the prophet, and what he says comes to pass, then hear him. If it doesn't. Então, quando aquele homem chegou até mim, eu disse, agora, Senhor, a Bíblia diz, se entre vós houver alguém que seja espiritual ou profeta, e se o que ele diz acontece, então a ele ouvi. Se não, And I took 4 outstanding prophecies of Jehovah's Witness and showed him that none of them had come to pass. eu tomei 4 profecias de destaque das testemunhas de Jeová e lhe mostrei que nenhuma delas havia acontecido. Every one of them failed. Cada uma delas falhou. I said, now what about the fish? Eu disse, agora que tal o peixe?